Consoles, além de custo-benefício, versatilidade e facilidade, também são conhecidos por terem redes protegidas e também serem sistemas fechados a qual impedem cheaters e hacks. Isso é verdade? Tem certeza? Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando o Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra game de todo o YouTube, viu na vinheta meio óbvio, é claro, é lógico, já ouviu falando que nós vamos falar hoje de cheaters e hacks para consoles. Afinal de contas, eles existem? Sim, eu já afirmo pra vocês, categoricamente, sem sombra de dúvidas, que eles existem. A gente também vai falar quais são os principais métodos que são utilizados no console, a qual atrapalha a jogabilidade multiplayer e deixa você extremamente nervoso. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e compartilha mesmo, cara, porque isso daqui é muito importante. A gente vai fazer um vídeo não para ensinar, mas sim para deixar você atento, identificar e vamos trazer aí as possíveis soluções que você tem para resolver esse tipo de problema. Elas são limitadas, mas existem soluções que talvez você não as utilize por não conseguir identificar o problema em si. Esse conteúdo já estava pautado faz um certo tempo aqui no canal, mas nunca foi pra frente. Ele foi realmente mais incentivado por um seguidor nosso no Twitter, a qual nos informou um problema que estava tendo com um usuário que ele acreditava estar usando cheater e hack para ganhar em PUBG. É claro, é óbvio, é lógico que eu acho que ele queria ajuda para ajudar a denunciar, mas como também a gente não tem como provar efetivamente, eu não vou aqui enviar nomes de usuários e falar pra galera ir lá e denunciar o cara. Isso eu não consigo fazer, mas o que eu consigo fazer é explicar para vocês como é que funciona esse mundo e quais são as principais técnicas que são utilizadas. O primeiro ponto importante que você tem que saber é que em grande massa é muito comum todo mundo falar que quem usa cheater e hack são noobs, são pessoas que não conhecem. Isso não é 100% verdadeiro. Para que você utilize um hack e um boot, você já tem que conhecer bastante o jogo, você tem que explorar a vulnerabilidade e ele não vai fazer 100% automatizado para você. Ele vai te ajudar muito a trapacear dentro de um game, mas realmente você tem que conhecer a mecânica do game e saber jogar o game. Entenda o hack, e os piores hackers ou cheaters que existem em jogos são aqueles caras que manjam do jogo, sabem jogar e eles amplificam o poder dele de fogo graças a mecânicas de trapaça, exatamente. Considere um cheater ou um hacker como um atleta que usa drogas para amplificar seu poder físico dentro de uma competição. Sim, consoles são muito mais protegidos do que PC. A questão do cheat e do hack no PC, existe uma abertura muito maior, porque você tem acesso aos arquivos e principalmente você tem acesso ao usuário root, ao usuário administrador da sua máquina. Isso quer dizer que você pode modificar. Na mão de programadores aí com bastante habilidade, muito tempo vago na sua vida, eles conseguem sim criar artifícios que criam verdadeiros destruidores. Mecânicas de mira automatizada, mecânicas de tiros que ultrapassam paredes, mecânicas de miras que você mira no céu, acerta na cabeça do cara, e até mesmo o modo God, modo invencível, ao qual ninguém consegue acertar um tiro em você. Tudo isso existe sim no PC e tem maior facilidade. Para você ter uma ideia, dá uma olhadinha nesse site aí, eu não vou divulgar o nome, mas dá uma olhadinha, existe o Hack Pass, exatamente, uma versão Game Pass. Você assina uma cesta de serviço e tem à sua disposição aí algumas centenas de hacks que você pode utilizar em vários jogos que são casadinhos os mais populares: Fortnite, PUBG, Rainbow Six Siege, CSGO. Esses são jogos que realmente existem muitos hacks. Então, sim, no console é muito mais difícil a implementação de um hack, e mesmo os hacks que já existem para o PC, evidentemente no console não são tão performáticos como acontece no PC. Mas a ideia de que o console é 100% protegido por ser um ambiente fechado, um sistema fechado, a qual você nunca tem acesso ao sistema root, a qual você não pode usar aplicativos não assinados. Exatamente, não é possível instalar um aplicativo funcionalmente num console. Você vai falar, pô, Godcos, no modo dev eu consigo no Xbox, mas o modo dev permite que você instale no modo dev. Para você jogar online, você tem que sair do modo dev. Você não consegue usar durante o uso comum do console um aplicativo não assinado. Ou seja, existem várias barreiras que sim, limitam os consoles, mas a ideia de hacking no console não está exatamente dentro do console, e sim na forma que o hacker ou cheater intercepta os sinais enviados e recebidos
pelo console. Vamos começar com um que é bem difícil, mas é existente, exatamente. Ele é existente, eu digo difícil, porque a pessoa tem que ter bastante habilidade para criar, e também é possível utilizar esses aplicativos que existem aí na internet. É importante falar que a internet convencional, se você for dar uma pesquisada agora, você não vai achar absolutamente nada, nem a pesquisa do Google vai retornar nada para você. No geral, esses hacks e cheaters, eles estão em servidores não criptografados, então você precisa de um browser que mascare seu IP e faça uma ligação não criptografada, ou seja, uma deep web, para você enxergar realmente esses sites. E a gente vai falar agora do sniffer. O sniffer, na verdade, não é uma técnica de hacking, ele é utilizada para técnica de hacking, mas ele é um interceptador de pacotes. Você envia e recebe parâmetros através do multiplayer, então seja principalmente em geolocalidade. Você recebe vários parâmetros do servidor, como estatísticas e tudo mais, mas a principal função de um servidor de multiplayer é dar a geolocalização de todos os players. Então cada vez que ele interage com o console, ele envia sua posição e o console recebe a posição de todo mundo. O jogo não revela a posição de ninguém para você, que é uma característica de competitividade. No entanto, se você interceptar pacotes de servidores através de um sniffer, você conseguiria identificar o pacote das pessoas onde elas estão. Isso porque o seu console sempre vai receber a localização de todo mundo a todo instante. Basicamente, você precisaria de criar uma ponte entre um PC e o seu console. Dois adaptadores de rede, e um vem da internet e o seu console você faz um bridge, né, uma ponte, e conecta a internet através do seu PC, ou seja, todos os pacotes do console podem ser rastreados por PC. Vale lembrar, inclusive, que nós fizemos exatamente isso quando nós queríamos identificar a rede de inteligência artificial do Azure dentro de Crackdown, nossa análise técnica do jogo. Ou seja, nós capturamos os pacotes, interceptamos e verificamos aonde ele estava indo e voltando e quais os picos que ele dava enquanto a jogabilidade ocorria, provando que realmente existia um processo. Mas no caso dos hackers, o que eles fazem exatamente? Eles interceptam o pacote, ou eles pegam a informação desencriptografada, ou eles conseguem quebrar a criptografia. Vale lembrar que existe muito jogo que não trafega dados criptografados. E isso porque é irresponsabilidade da empresa? Não. A atividade de multiplayer é uma atividade que quanto mais milissegundos você consegue economizar, mais fluidez você dá na partida. O ato de criptografar e desencriptografar em cada ponta que são enviadas as informações pode aumentar em alguns milissegundos. Ou mesmo que o servidor utilize criptografia, ele utilize uma criptografia bem baixa. Dessa forma, você entendendo dessa maneira, verifica que na hora que você pegar o pacote, você tem acesso a todas as informações de dados onde está a localização de todo mundo. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode simplesmente criar um aplicativo que revele isso para você na tela do computador do lado do seu videogame, ou simplesmente você conseguir manipular esses dados e enviar para dentro do console. A manipulação é quase impossível. Cara, isso existe. Outra coisa que pode acontecer, e agora é algo que é muito mais comum, mas mais um método de intercepção de dados. A gente vai falar exatamente do leg switch. Leg switch é um aparelho ou uma aplicação, não se resume a um aparelho, que basicamente faz uma interrupção no sinal de internet por 1 ou 2 segundos. Vamos entender como tudo isso funciona. Vamos lá então. Você está conectado a um servidor multiplayer. Quando você se conecta a um servidor, ele cria uma sessão para você. Uma sessão, ela possui vários tipos de timeout, ou seja, tempos limites. O tempo limite, ou seja, a vida útil completa dela pode ser, por exemplo, 8 horas. Você tá lá jogando 8 horas, mesmo que você continuar jogando, o servidor te quica e coloque em outro. Ou seja, seu tempo útil dentro daquele servidor se esgotou, ele te modificou. Um processo normal. O timeout de quicar, ou seja, processo inativo, você não está enviando nenhum dado de geolocalização, você não está participando da partida, então tem um timeout de quicar. Ele te quica, depende do tempo que você ficou off, ele tira você do servidor para deixar ele livre para outro player. E existe o timeout de latência. O timeout de latência basicamente é o timeout que o servidor aguarda você voltar à conexão. Por algum motivo você teve um problema de conexão, uma interrupção da sua conexão, e o servidor fica aguardando por alguns segundos até que você volte. E é exatamente nisso que o leg switch age. Ou seja, ele vai parar a conexão alguns segundos, o servidor vai continuar rodando. No entanto, no seu console localmente, durante esse segundo,
segundos, você consegue se movimentar na direção dos oponentes ou simplesmente sair de uma situação difícil. Quando a conexão é restabelecida, você volta para o mapa e aí a gente tem um efeito que eu gosto de chamar o efeito Quantum Break. Exatamente, você parou literalmente o tempo do seu lado, se moveu e voltou para o futuro, ou no caso, o presente. Quando você volta ao presente, os seus adversários te viam aqui e agora eles te veem em outra ponta, eles nem sabem onde você tá, é o momento de você interceptar e matar todos. Também é possível que você tenha matado algum enquanto seu console localmente estava lá parado e na hora que sincronizou, simplesmente você quica do nada. Já aconteceu de não ter adversário nenhum e você simplesmente capotar no jogo do nada? Então, provavelmente alguém te matou offline em algum segundo, se restabeleceu a conexão e quando estabeleceu a conexão, o servidor te deu o kill. É esse o grande problema do lag switch. O cara pode fazer isso através de um aparelho que faça essa interrupção fisicamente na sua rede conectado ao seu console, ou simplesmente ele criar um script de rede e usar a mesma metodologia do sniffer, que é o que? Criar uma ponte entre o PC e o console. Exatamente, isso é sim trapaça e dá sim superioridade em relação aos oponentes. Outro ponto que agora a gente vai citar, e esse é o mais crítico de todos para console, são os interceptadores de controles. Exatamente, Cronus Max, Zin Apex e outros que estão no mercado, eles não são apenas interpretadores, emuladores de controle para teclado e mouse. Só aí você já vê, porra, tem uma desvantagem, mas se você parar para pensar, pô, não, beleza, tá com teclado e mouse dá para competir. Mais ou menos, meu amigo. Esses dispositivos não são simplesmente emuladores que vão transcodificar qualquer tecla do teclado para o controle. Você tem que conectar o controle, você tem que conectar o teclado, você tem que conectar o mouse e existe um script para cada jogo. E nesse script, essa injeção de script, ele faz adaptações na jogabilidade. Ele coloca o que? O N-Bot. O N-Bot é o bot de mira para você. Perceba nesse vídeo que é colocado dentro da própria empresa que vende um desses componentes, como a mira é precisa e ela fica parada simplesmente na altura da cabeça dos players. Dessa forma, você tem uma mira muito concisa, você só precisa se movimentar para um lado ou para o outro e é só apertar o gatilho e na cabeça. Outras trapaças que essas injeções de scripts fazem nesses dispositivos USB que interceptam controles é fazer macros onde você pode, enquanto se movimenta ou atira, pular. Então, com a mira fixa, você clica para atirar e começa a pular. Você tem mira fixa mesmo pulando, mas o seu adversário não consegue te atingir porque você está pulando. E você não está pulando apertando o espaço ou simplesmente apertando o A do controle. Você está pulando simplesmente na hora que atira. Você pode criar vários mapeamentos desse cara. Você pode interferir exatamente na velocidade de HUD da tela e você pode fazer várias modificações. Inclusive, os tutoriais do site são extremamente profissionais. E existe até aplicativo mobile com que você faz a configuração e atualiza o firmware do seu dispositivo de trapaça, que na verdade é vendido simplesmente como um emulador de controle para teclado e mouse. Mas não, cara, ele possui scripts, ele possui fóruns e o sistema é para trabalhar, para melhorar a sua mina, ou seja, uma espécie de aimbot que tem também no PC. É claro, é lógico que os aimbots do PC, como eles têm acesso root aos arquivos, eles acabam sendo mais precisos e mais trapaceiros, mas isso não deixa de ser trapaça e isso não deixa de dar grande vantagem ao player. Outras possibilidades que você pode fazer simplesmente em jogos que, por exemplo, oferecem a disponibilidade de crossplay é colocar no seu squad um cara com bot de outra plataforma e nem precisa ser PC. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Existem várias trapaças para Android e iOS também. Você pode simplesmente baixar um hack, um cheater e você pode instalar na sua aplicação e, por exemplo, se você conseguir um cheater que dê para você invencibilidade, as balas não acertam você e você consegue deixar automaticamente esse personagem, esse robô, que na verdade não é um player, mas é um robô, pulando. Então você conectou com o seu celular e ele vai ficar pulando automaticamente e ninguém consegue acertar ele. Na outra ponta, no teu console, você fica lá em cima com uma sniper. Você vai atrair todo mundo para matar o seu bot e quando as pessoas chegarem e não vão conseguir matar elas, você derruba todo mundo. Se for um Battle Royale, você desativa o hack, vai lá, mata o seu bot e ganhou a
partida. Viu como tem trapaça assim no console, cara? É lamentável, mas realmente acontece. É uma experiência desagradável do mundo game. Situações que você pode aí evitar e controlar. A última coisa que eu falei, que é em relação ao squad, você tem que ficar muito atento, porque tem várias empresas que elas não derrubam apenas o cheater, ela derruba o squad inteiro, justamente por conta dessa técnica maliciosa de utilizar uma conta bot para atrair players. Ou seja, se você identificar que dentro do seu squad tem um player com uma movimentação muito estranha, sai do squad, interrompe a conexão, sai fora da partida. Alguns jogos podem até te penalizar alguns minutos por isso, mas é melhor você ser penalizado por ter abandonado a partida do que simplesmente você ser penalizado pelo uso de bot, porque se ele cair, é muito provável que o squad inteiro caia, porque a empresa vai interceptar e entender que todo mundo estava envolvido, ou ela não sabe quem era o proprietário daquele bot. Então, por uma regra geral que é injusta, mas para criar justiça, ela derruba todo mundo. A melhor ferramenta ainda para controlar esse tipo de atitude anti-esportiva nos jogos é a denúncia. A denúncia você pode fazer em dois níveis. As denúncias você pode fazer diretamente à sua rede gamer, Xbox Live ou PlayStation, e também você pode fazer a denúncia diretamente à empresa do game. Quem controla toda a jogabilidade, quem controla a conta, quem controla os servidores é o desenvolvedor. Então, às vezes é muito mais fácil e muito mais representativo você enviar a denúncia diretamente para o desenvolvedor ou fazer nas duas pontas. O importante é que com essas dicas que eu dei, quando você vê uma movimentação estranha, já verifique, tenha certeza, pelo menos, para também não denunciar a pessoa. Existem pessoas que são muito boas em jogos, é importante saber decifrar o que é um bot, o que é uma pessoa com habilidade, mas você identificando que tem aí uma coisa estranha, ou seja, o lag switch, o cara sumindo, aparecendo várias vezes durante a partida, é muito provável sim que ele esteja utilizando algum equipamento ou técnica maliciosa como o lag switch. Então denuncie, sempre faça essa denúncia. Eu sei que é difícil, era nervoso, é um problema, mas infelizmente nossas mãos são um pouco atadas. A PlayStation ano passado criou uma patente que impedia o lag switch, nós não sabemos se ela colocou em vigor isso do lado da Xbox One, e das empresas a gente não viu nada. A gente sabe que eles trabalham com sistemas anti-trapaça também, mas o caso do lag switch é muito complicado, porque ele mexe com a latência. Para identificar, tem que fazer aí várias vezes na partida para entender que é um cara que tá simulando a queda de internet para se dar bem no jogo, não um player que realmente tá passando por problemas de queda de internet, né? Então é uma situação bem complicada. A indústria aparentemente tem se movido bastante quanto a isso, mas infelizmente nunca é o suficiente. A quantidade de jogos piratas, de softwares piratas que você vê, é meio complicado segurar os hackers, não é verdade? Gostou da informação? Te deu uma luz melhor, te deu um entendimento melhor, e pelo menos você conseguiu identificar quais são os principais hackings que acontecem dentro dos consoles? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e compartilha mesmo, cara. É bom todo mundo saber que existe esse tipo de coisa para denunciar cada vez mais. Eu sou o Goticose e até a próxima.